Conforme o pessoal da Pascom, da nossa paróquia, colocou lá na caixinha de pergunta do nosso Instagram, né? Para deixar aberto a possibilidade da comunidade interagir conosco. E aqui eu estou para responder algumas das perguntas que foram encaminhadas. Vamos lá. Primeira pergunta: quais os grupos da igreja que as crianças podem participar? E tem uma pergunta seguinte que está muito voltada também para a criança: quais as atividades voltadas para interagir com as crianças da nossa paróquia? Então veja, os grupos da igreja que trabalham aqui diretamente com as crianças: a catequese, de preparação para o sacramento da primeira Eucaristia. Nós não temos grupo de perseverança, porque nós temos também a infância e a adolescência missionária, que já é um grupo que acolhe a criança. A catequese prepara para o sacramento, forma para o sacramento. A infância missionária é um modo de ser, é uma espiritualidade própria que ajuda a criança, então, desde muito cedo, a poder estar voltada para as atividades de trabalho na igreja, sobretudo no tocante ao aspecto da missão e numa abertura para a missão no mundo inteiro, a missão universal. Então, os grupos de igreja que as crianças podem participar: catequese, infância missionária. As atividades voltadas para interagir com as crianças na paróquia são também esses dois grupos, tá certo? Muito bem. Dito isto, aqui é uma segunda pergunta, ou uma terceira, já diz assim: padre, quais são as ocasiões em que é permitido bater palmas na missa e que não irá ferir a liturgia? Veja, os nossos teólogos, liturgistas, eles defendem, né, que, na verdade, em ocasião nenhuma na missa é espaço de bater palmas, porque a missa, ela é o Calvário, a repetição do sacrifício redentor de Cristo. Então, logo, se nós somos levados ao Calvário, subir com o Redentor na sua paixão para a oferta da sua vida, não tem necessidade de palmas. Outros defendem também que a missa, ela não é somente o sacrifício redentor de Cristo no sentido ali da cruz, mas é também o dom da ressurreição. Por isso, o convite à alegria, o exultar. A questão de palmas na igreja é mais uma questão cultural nossa na igreja no Brasil do que pontualmente um problema litúrgico ou teológico, entendeu? Então, eu, por exemplo, não peço que as pessoas batam palmas, mas também não as proíbo. Quando surge algo da espontaneidade da comunidade, eu sempre deixo que aconteça, mas nunca peço nem impeço que as palmas possam acontecer dentro da celebração da missa. Uma outra pergunta aqui agora muito pessoal: padre, minha avó xinga muito, eu peco muito perdendo a paciência com os xingamentos dela, o que faço? Veja, a gente tem que olhar a situação das pessoas idosas, né? O modo de vida, como ela foi criada, hoje a sua estrutura, sua idade, suas emoções, o ambiente em que ela se encontra, as pessoas que estão ali na convivência com ela. Não é para a gente também, na nossa compreensão, a gente ter a capacidade de dar o desconto, na verdade. A gente não pode ficar se trocando, sobretudo por uma pessoa idosa que às vezes tem carências emocionais, afetivas, de relacionamento, de pessoas para conversar, para conviver. A paciência não é como a nossa, é um outro modo de vida. Então, a nós é dado esse dom de ser presença acolhedora, na medida do possível tentar lembrar que esses xingamentos não resolvem absolutamente nada, mas também ter uma docilidade, uma compreensão para não nos levar a um pecado porque a pessoa está xingando, porque quem xinga já está pecando. Então, a pessoa peca e nos leva ao pecado. Evitar isso.
Outra pergunta agora relacionada ao sacramento do matrimônio. Frei, já estou separado há 11 anos, ainda posso anular o meu casamento na igreja? Minha gente, escutem rapidinho, a igreja não anula sacramento. A questão do casamento é a seguinte: você vai para a igreja e lá, no processo de preparação desse sacramento, você e o seu noivo, ou o noivo e a noiva, precisam demonstrar a vontade e a liberdade para se casar. É livre e espontânea vontade. Às vezes a pessoa, ela tem vontade de se casar, mas ela não é livre. Às vezes ela é livre, desimpedida, mas não tem nenhuma vontade. Então o constitutivo do sacramento do matrimônio é a vontade e a liberdade. Às vezes o casal, por uma ou outra situação, acaba negando isso, acaba fazendo de maneira forçada. O tempo de namoro e noivado não é o suficiente para um conhecimento profundo, haja vista que as nossas relações hoje estão muito superficiais, de tal maneira que depois na convivência vão se apresentando diversas fragilidades, e aí a pessoa vai se cansando do outro, literalmente. Mas, repito, a igreja não anula o sacramento, ela diz que o sacramento não existiu. Então, a partir do momento que eu vou para a igreja, eu faço uma celebração bonita, mas eu, por exemplo, não tinha vontade de me casar, casei para satisfazer a vontade dos outros, então esse casamento é nulo de pleno direito, ele nunca existiu. Uma mulher, por exemplo, um homem, um casal estéril, que um quer ter filho e a mulher deseja muito e de repente o marido não pode dar esse filho, e isso foi omitido na preparação para o sacramento, é nulo de pleno direito. Não houve a verdade, a liberdade, o consenso, o conhecimento mútuo e pleno, aquela maturidade emocional, psicológica, verdadeira, a sinceridade que deveria existir entre os casais no âmbito do conhecimento. Então, faltando algum dos elementos, pode ter tido uma celebração muito bonita, as testemunhas, a assinatura, o vídeo que ainda hoje tem, as fotografias, mas não houve sacramento. Então o que é que a igreja faz? Ela faz um processo com as testemunhas, os interessados, e ali faz-se um estudo, uma investigação mesmo, e aqueles que são peritos no assunto, no caso no tribunal eclesiástico, os juízes do tribunal eclesiástico, eles dão uma sentença, concluindo que não houve casamento, entendeu? E aí a pessoa fica livre e desimpedida para poder casar novamente na igreja católica. É isso. Depois uma outra pergunta já muito parecida com isso: Frei, a pessoa casada somente no civil não pode receber a comunhão? Não. A pessoa casada somente no civil, ela nem pode comungar e nem pode se confessar, tá certo? O ato unitivo do casamento, a vida íntima do casal, torna-se, sem a dimensão sacramental, a repetição do pecado de fornicação. Frei, superstição é pecado? Tem os pecados mais graves e os pecados menos graves. Uma pessoa que vive o tempo todo de superstição, ela precisa ser acompanhada nas suas emoções para saber o que é que causa essa vulnerabilidade no campo da fé, dos afetos, das emoções, dessa busca mesmo de sentido da vida, para ela se empenhar tanto em toda hora, em todo momento, em todo instante, está buscando essa curiosidade, esse interesse e até a prática da superstição, mandar essas correntes para os outros. Tem mensagens de correntes que são muito bonitas, mas elas no final das contas diz lá: se você não fizer assim, assim e assim, vai acontecer isso e isso com você. Isso a tristeza da corrente é isso aqui, Então a gente fica supersticiosos e acabamos mandando aquela mensagem bonita para outra pessoa, não por uma compreensão racional bonita da parte da gente, no sentido de que aquilo é importante, mas ficamos pelo medo da mensagem final dizer que se não mandar pode acontecer alguma coisa conosco. Então a superstição, arraigada na mente e no coração da gente, sim, é um pecado.
Porque a imagem de Nossa Senhora de Nazaré da paróquia é diferente da imagem original de Belém. Pronto, exatamente por isso. Veja, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, desta paróquia, Nossa Senhora de Nazaré no Bela Vista, pertencente à Arquidiocese de Teresina, ela foi pensada como paróquia por Dom Miguel Fenelon Câmara, era o arcebispo da época. E a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, nossa, é a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, a cidade de Nazaré, na Terra Santa, onde se tem as grandes peregrinações. Se você fizer uma pesquisa, por exemplo, na internet, você vai ver, não é, a custódia do santuário de Nossa Senhora de Nazaré, as celebrações, as procissões, e a imagem é muito parecida com essa nossa. Aliás, a nossa foi um artesão aqui mesmo de Teresina, que acabou fazendo de resina a partir de uma fotografia, mas a imagem de Nossa Senhora de Nazaré da Terra Santa, ela tem um acabamento mais bonito, ela é uma imagem mais harmoniosa, mais bonita inclusive. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré de Belém é a Virgem com o menininho no braço e aquele manto que a gente já conhece, entendeu? A Nossa Senhora de Nazaré lá da Terra Santa é com a mãozinha estendida e aquela saída, né? Logo após o momento em que o anjo Gabriel conversa com Nossa Senhora e ela se organiza para em caravana ir ao encontro da sua prima Isabel. Então remete muito àquela narrativa bíblica do Evangelho de São Lucas e não o cunho devocional da Nossa Senhora de Nazaré de Belém. Uma outra coisa importante que nós queremos deixar já aqui como ponto de interagir com a comunidade, não é? É sempre bom lembrar que nós estamos sempre aqui à disposição de todos para esclarecimentos, viu? Aprofundamento de temáticas. Não vamos ficar somente nessa caixinha de pergunta, não. Frei, é certo o líder da igreja não promover a paz entre os membros? Eita! Veja só, quem está na liderança tem como missão, não é, liderar. A palavra já está dizendo. O líder é aquele que olha, observa, corrige na caridade de Cristo, forma, dá o direcionamento. Então, se o líder não consegue enxergar as fragilidades do seu grupo e interagir, é hora de rever a sua liderança, a sua coordenação e às vezes na caridade de Cristo até entregar, pedir para sair, porque a liderança é um dom, nem todo mundo tem o dom de liderar. Às vezes a pessoa tem um dom de escuta, de acolhimento muito maior do que o dom da liderança e pode ser muito mais útil nesse sentido de ser sinal de acolhimento, de alegria, de serviço, do que estar à frente liderando. Às vezes nós colocamos ou somos convidados para diversas atividades que nós nos alegramos pela escolha, por isso tudo, mas é muito importante, antes de aceitar a liderança, saber se eu tenho condições e capacidades para isso, se aquilo é algo que é prazeroso para mim, para também não se tornar um fardo muito pesado. Então o líder que não promove a paz entre os membros, ele precisa rever a sua liderança urgentemente. Continuando aqui as nossas perguntas, tem a possibilidade do senhor permanecer em nossa paróquia por mais 6 anos? Eu creio que não tenha mais essa possibilidade. Agora, no dia 23 de fevereiro, nós já vamos completar 4 anos à frente da paróquia. Nossa provisão é de 6 anos, então temos mais. O que nós temos de certeza são esses 2 anos que nos restam, tá bom? Abraço, viva Deus, viva a vida. Frei, o que mais lhe marcou na caminhada na paróquia Nossa Senhora de Nazaré? Tem algumas experiências muito bonitas
que são próprias dessa paróquia, que eu encontrei aqui e que, inclusive, tenho essa consciência, não é, de fomentar, ajudar a melhorar. Por exemplo, uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui na paróquia foi a jornada eucarística, que é uma experiência que eu não conhecia, não é? A jornada eucarística é algo da identidade dessa paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Também uma outra coisa importante, a abertura da Semana Santa é algo sempre marcante, aquela procissão do Domingo de Ramos que sai das comunidades e vão se juntando até chegar aqui à Igreja Matriz, é algo muito bonito. Uma outra experiência também muito bonita é a generosidade dos dizimistas da nossa paróquia. Durante a pandemia, sobretudo, né, com tanta crise, com tanta impossibilidade, e nós conseguimos honrar os nossos compromissos, o braço estendido da paróquia enquanto instituição, no sentido de acolher e de ajudar algumas pessoas, não diminuiu em absolutamente nada, mesmo com a grande crise, porque os dizimistas da gente foram assim fiéis. E uma das coisas bonitas, surpreendentes, a iniciativa, né, o sentimento de pertença com a paróquia, fazendo a iniciativa da pessoa vir ao nosso encontro para saber como é que eu faço para devolver o meu dízimo, já que as celebrações não aconteciam aqui. Os membros da pastoral também muito acolhedores, a ponto de ficarem aqui às tardes das segundas, quartas e sextas para o acolhimento, é algo que é surpreendente. Então, louvado seja Deus. Eu destaquei esses três, mas teria mais outras coisas para serem pontuadas e colocadas aqui. Por que na Igreja Matriz não tem um crucifixo no centro do altar? Veja, quando a paróquia foi criada, e aí você olha para o presbitério dela, que é essa parte mais alta, o presbitério vem de presbítero, é o local onde o padre fica para rezar a missa, né? Aquele complexo ali onde tem o altar, o ambão, aquela parte do assento, tudo aquilo ali é baseado num senhor que trabalhou muito na liturgia do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, chamado Cláudio Pastros. Ele é desenhista, arquiteto, dentre outras coisas que eu não saberia dizer aqui agora, mas um homem muito antenado com o tempo. E assim como ele desenhou as coisas para o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, o padre Luiz Eduardo, na época, com a comunidade, pensou num altar no estilo do de Aparecida. Veja que o nosso altar ele não é retangular assim como essa mesa, ele é mais quadradinho, ele é 4x4, não é? A partezinha onde a gente senta, se você olhar o local onde no começo do presbitério de Aparecida, como eram as cadeirinhas, é um pouco aquilo. Então, o desenho do Cristo Pantocrato, não é? Aquele desenho com aquela bola amarela que tem ali atrás é o desenho em linhas do Cristo Pantocrato, que é o Todo-Poderoso, que é um desenho do artista plástico Cláudio Pastro. Então ele foi pensado assim, de tal maneira que, pensada, concebida dessa forma, não teria condições de ter o crucifixo no centro do altar, tá certo? Mas com o aval da comunidade, a equipe, né, que coordena, toma de conta com o pároco, numa possível reforma, pode sim fazer uma benfeitoria e colocar um bonito crucifixo no centro do altar. Frei, qual a importância do dízimo para uma paróquia? Veja, o dízimo, ele é um dom de Deus para a vida da gente pessoalmente, porque nos faz nos abrir à graça de Deus e ao compromisso com os irmãos. É uma abertura, é um sair de si, é um exercício,
é um testemunho de fé, é um serviço. E dízimo como experiência de doação para a vida da igreja. A igreja ela não conseguiria se manter e manter a sua atividade missionária, apostólica, caritativa, sem a colaboração dos dizimistas da paróquia. Então, qual é a importância do dízimo para a paróquia? Muito grande, né? É de uma utilidade extraordinária. Não poderíamos viver sem essa dimensão da partilha. Então, é de importância ímpar. Do dízimo arrecadado em forma de contribuição financeira, é de onde se tira toda a sustentação e toda a manutenção da paróquia da gente. Quais são as suas expectativas para a nossa paróquia durante este ano de 2023? Nós já fizemos nosso calendário de atividades com os grupos pastorais, movimentos e serviços. Agora vamos nos ocupar, hoje estamos celebrando o aniversário de 22 anos da paróquia, e agora vamos nos ocupar da parte de preparação para a nossa Assembleia de Pastoral Paroquial, reunindo grupos pastorais, movimentos, os serviços, as associações, as comunidades da gente, num momento de escuta mesmo, e também de mudança do nosso Conselho de Pastoral. Tem alguns membros do Conselho de Pastoral, não é, que já estão nessa expectativa, já estão nos perguntando. Então, as minhas expectativas para a paróquia, uma das melhores, fazer uma assembleia que a gente decida caminhar juntos e fortalecer os nossos conselhos para a nossa atuação pastoral nessa porção territorial e nessa porção do povo de Deus, que é a paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Então, as mais positivas possíveis são as minhas expectativas para esse ano. No geral, quais os maiores desafios que devem ser enfrentados pelos grupos pastorais, movimentos e serviços? Veja, essa pergunta está muito associada à minha expectativa para a paróquia, né? Nós temos diversos desafios. O maior desafio nosso é sempre integrar as pessoas, acolher as pessoas. O Papa Francisco, ele colocou como intenção para o apostolado da oração neste mês de fevereiro, inclusive tem um videozinho dele muito bonito nas redes sociais, falando sobre a paróquia. Para a paróquia não ser um centro de burocracia, mas ser um local onde todos possam ser acolhidos, onde todos possam participar, cada um no seu estado de vida, cada um na dimensão daquilo que lhe é permitido fazer, participar. Então, o maior desafio para os grupos é levantar a cabeça e olhar para o horizonte e não ficar voltados para si próprios. Às vezes a gente faz uma roda de cadeiras e ficamos como aquela brincadeira de crianças, cada um vai tirando uma cadeira para ver quem é que vai no final ficar em pé. Então ficamos girando em torno de nós mesmos, das nossas preocupações, e a função da paróquia, a função do grupo, da pastoral, é alargar o seu serviço, o seu acolhimento, a sua alegria. Então, o desafio é que cada membro de pastoral tome consciência da sua importância e não brinque de ser um agente de pastoral. Às vezes nós temos muitos grupos, eu não digo isso aqui referente somente à paróquia Nossa Senhora de Nazaré, mas é de maneira geral. A gente tem muito grupo, mas às vezes encontramos corações muito generosos, encontramos muitas pessoas ocupadas em nada fazer e que atrapalham a vida dos outros, a vida da comunidade. É um momento também de poder parar, avaliar, não é? E se lançar com determinada determinação, é redundância, mas é assim mesmo, para a missão, para o trabalho. Então, o maior desafio é que o agente de pastoral
assuma seu lugar, faça bem feito o seu serviço. Às vezes há uma espera pelo outro, às vezes acontecem inúmeras desculpas, há um esfriamento, e entre esse desafio da pessoa não assumir o seu serviço, há um outro também, que é justamente a gente ter essa atenção de buscar sangue novo para as veias da igreja. A gente nunca pode se acostumar com aqueles que já estão conosco. É sempre um olhar muito atento para perceber a novidade de quem está chegando, o potencial que o outro tem, e ajudar o outro a se inserir e a trabalhar pelo reino de Deus, não é? Caminhando todos juntos. Então é um pouco isso, as perguntas que vocês me fizeram. Aqui foi feita uma última pergunta: fale sobre a teologia da libertação. Misericórdia, né? Veja, a gente não tem um tempo suficiente para fazer aqui uma fala sobre a teologia da libertação, mas vamos a alguma coisa assim, bem inicial. A teologia da libertação, como toda teologia, ela é teologia da Igreja Católica. Ela é uma teologia própria da América Latina, que tem como centro a pessoa do pobre. Agora, quando a gente olha para a teologia, nós vamos ver, não é? Os teólogos, eles são pessoas que, abertas ao dom do Espírito Santo de Deus, aos apelos e sugestões do Divino Espírito Santo, devem olhar as realidades e responder à luz da fé aos anseios da humanidade, dos grupos, não é? Aqui no Brasil, na América Latina, a teologia da libertação, como uma opção preferencial pelos pobres. Agora, o que é que tem como ponto nevrálgico na teologia da libertação? É que a base dela é o pensamento marxista, de Karl Marx, né? um sociólogo que a igreja, os teólogos, os expoentes da teologia da libertação no Brasil e na América Latina se voltaram muito para isso. Depois, assim, a teologia da libertação, ela surgiu também no meio de nós nessa opção preferencial pelos pobres, sobretudo num momento de ditadura militar na América Latina, e a realidade do Brasil não fica de fora de tudo isso. Então veja só, como é que alguém pequeno pode lidar com as superestruturas? E se criou então a luta de classes. Nós temos exemplos, né, nessa opção preferencial pelos pobres, de padres que formaram quase como que guerrilhas, que se utilizaram de armas não é, letais mesmo, de calibres pesados, revólveres, espingardas. Então é quase como uma luta armada, e quem perde nesse sentido é os pobres, a quem a teologia da libertação diz que está em defesa. Então veja, tudo isso por conta de quê? Do princípio originário da teologia da libertação, que é o movimento marxista. Então, na sua origem, ela é adoecida, ela tem algumas coisas bonitas, mas aquilo que se consegue através dela, no tocante à prática, é sempre muito prejudicial. E aí, por isso mesmo, ela é combatida, porque nós não podemos ser discípulos de Nosso Senhor com o uso da violência. O discípulo de Nosso Senhor é pacífico.
Jesus nos ensina: se alguém te der uma bofetada do lado direito, oferece, do esquerdo, oferece também o direito. Eu não posso usar da luta de classes. Mas há muito mais coisas sobre a teologia da libertação para a gente conversar e poder fazer até uma live, quem sabe no futuro, ou um curso sobre a teologia da libertação. Não é pouca coisa não, tá certo? Viva! O que se também viu muito, né? Eu acabei de dizer aqui, a teologia da libertação, uma opção preferencial pelos pobres, a dimensão das ditaduras, mas a teologia da libertação também ela foi muito associada imediatamente às comunidades eclesiais de base, as famosas sedes, que é outra realidade, tá certo? São comunidades em que, por exemplo, na ausência do ministro ordenado, né, a comunidade se reúne, a beleza dos encontros de irmão. Eu sou um padre de 46 anos de idade que no começo da minha juventude eu vivi esse período de encontros de irmãos. O movimento de encontro de irmãos surge aí, sobretudo com Dom Helder Câmara, na Arquidiocese de Olinda e Recife, se espalha por esse Nordeste todo, e as comunidades eclesiais de base, então as comunidades se reúnem para a oração da manhã, para a oração da tarde, para os momentos de novena, para os momentos fortes da vida da comunidade. Está muito presente também dentro dessas comunidades eclesiais de base as associações, as cooperativas, os sindicatos, tudo isso para se fortalecer, porque a turma pequena descobriu já muito cedo que sozinhos nós não somos capazes de enfrentar os grandes sistemas dominantes que nós temos no Brasil e fora do Brasil. Mas em tudo isso a gente vê também o dedo de Deus, né? A misericórdia de Deus acontecendo, o desejo sincero de servir, de acolher. Às vezes a gente fica somente com essa parte, esse estigma, a teologia da libertação, e pegamos todos os aspectos negativos e vamos dizer: ela não tem nada que sirva para a vida da gente. Então, é uma teologia como todas as outras teologias, é própria da nossa América Latina. O problema é que há muita infiltração de muita coisa. É uma espécie como você pega uma água mineral e daqui a pouco você vai colocando ela em recipientes e ela vai pegando o gosto dos recipientes. É um pouco isso. Que Deus nos abençoe, nos ajude. Nossa Senhora de Nazaré, com a sua mãozinha estendida para nós, nos acompanhe pelas estradas da vida, sempre nos lembrando: não estou eu aqui, meu filho, minha filha, que sou a tua mãe? Obrigado.